Olá, meus amores do terceiro ano. Vamos para mais um dia de atividades. Hoje, sexta-feira, finalzinho de semana chegando, hein? Para curtirmos mais um pouco a nossa casa, descansar um pouquinho, não é? Das atividades. Mas primeiro estudar, depois descansar, tá certo? E para começar a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês que eu estou muito feliz com relação às atividades, né? Que estão mandando as atividades, a gente fica muito feliz com isso e continuem mandando, tá? Continuem mandando, enviando, tá? Porque a gente só faz isso, é bom para vocês, tá? E para mim também, né? Porque eu vejo que vocês estão empenhados, fazendo, tá certo? Combinado? Então, vamos para a nossa aula de artes hoje? Vamos? Certo. Então, peguem o livro de vocês de artes. Por quê? Porque na aula passada, nós fizemos uma atividade, ó, do nosso livro, lembra? O menino que queria ser uma árvore. Então, esse livro, nós trabalhamos com esse livro durante o mês de junho inteiro, não foi? Fizemos várias atividades escritas, né? Folhinhas. E fizemos uma atividade prática, que foi a planta, né? A plantinha, o boneco de alpiste, ou também chamado Chico Capim, tá? Que nós fizemos na aula passada, tá? Então, eu estou ainda esperando as imagens do Chico Capim. Então, assim que possível, assim que vocês puderem fazer, tá? Mandem pra gente, tá bom? Vocês mandem pra gente a imagem para mostrar como é que está o Chico Capim de vocês. Eu já mostrei o meu, agora falta mostrar o de vocês, hein? E com aquela atividade prática, nós encerramos o nosso trabalho com esse paradidático, tá bom? Então, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado de trabalhar com esse paradidático, né? Com o Chico Capim. Com o menino que queria ser uma árvore, esse menino que tinha muitos sonhos, não é? Muita imaginação, né? Que gostava muito de uma árvore, tá? Então, e para encerrar, eu gostaria, quem puder, tá? Manda um vídeo pra tia, tá? Manda um vídeo curtinho, falando o que foi que aprendeu com esse livro, tá? Se você gostou da leitura desse livro, tá bom? Mostra se na casa de vocês tem árvores também, né? Como na casa dele que tinha, né? Então, eu gostaria de um depoimento de vocês, né? Falando o que foi que vocês aprenderam com a leitura desse livro, tá bom? Então, quem puder enviar para ti esse vídeo, tá? A gente vai ficar muito feliz em saber o que vocês acharam das atividades, tá bom? E aí, se possível, mostra o Chico Capim, tá? O boneco de alpiste também, tá certo? Que é uma plantinha que vocês plantaram, mas de uma forma diferente. Lembrando, né, que tem que molhar, é uma planta, precisa de ar, de água, de luz e calor do sol, né? Então, vamos cuidar, tá bom? Então, com isso, vou esperar os vídeos de vocês, tá? Para que vocês possam estar falando o que acharam do trabalho com o livro, o que foi que vocês gostaram, se na casa de vocês também tem alguma planta que você gosta bastante, enfim. Então, vocês vão falar algo relacionado a isso, tá bom? Então, ó, estou esperando, tá? Essa atividade, tá certo? E hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de artes, tá bom? E o nosso próximo conteúdo também vai ser com esse garoto, né, de imaginação, que é o surrealismo. Então, peguem um livro de artes de vocês para trabalharmos
essa vanguarda europeia, esse movimento chamado surrealismo. Peguem o livro de vocês, tá bom? Bem, o que foi o surrealismo? O surrealismo, pessoal, ele foi uma das vanguardas artísticas europeia, né, lá da Europa, que surgiu em Paris, no início do século XX. Nós estamos em qual século? Século XXI. Pois esse movimento, né, surgiu no início do século XX, tá? E quais as principais características do surrealismo? Eles tinham um pensamento livre, criação de cenas irreais, né, que não eram reais, né? Valorização do inconsciente, ó, tá? Dos sonhos, tá bom? E os artistas surrealistas, eles tinham como objetivo usar, né, o potencial subconsciente, né, que estava aqui, ó, na cabecinha, tá? E dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas, tá? Então, falar de surrealismo, né, que isso vocês vão estudar mais a fundo, mais na frente, nas séries posteriores, né, é falar desse artista aqui, ó, do Salvador Dalí. Então, falar de surrealismo é falar de Salvador Dalí. Olha só o rosto do Salvador Dalí. Olha o bigode do Salvador Dalí. Olha só os traços aqui, ó, dos olhos, hein? Olha só, os meninos, será que os meninos vão querer um dia ter um bigode assim? Hein, meninos do terceiro ano? Esquisito, não é esse bigode? Pois é, pois vamos conhecer um pouquinho da vida desse artista, porque falar de surrealismo tem que falar do Salvador Dalí. Olha só, muitas vezes ele foi chamado de o mestre à arte surrealista, tá? Então, Salvador Dalí, ele chegou a afirmar que seus quadros, né, que alguns eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eram fotografias de sonhos pintados à mão, tá? Então, ele afirmou isso, né, que os seus quadros eram como se fossem fotografias, né, imagens, ó, dos sonhos dele, que ele estava reproduzindo, né, à mão. Tá? Vamos conhecer algumas curiosidades sobre Salvador Dalí? O nome dele completo: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí e Domenici. Acho que a pronúncia é essa. Esse era o nome completo dele. O pintor, ele nasceu pouco tempo depois da morte do seu irmão e ganhou o mesmo nome do irmão dele, Salvador. Ele foi expulso, gente, da Academia de Belas Artes, tá? Em Madrid, tá? Pois ele se recusou a fazer um exame, né? Um teste, né? Uma prova, né? Por quê? Porque, segundo ele, nenhum professor tinha talento suficiente para julgar o seu talento. Olha como ele era, né? Tinha uma opinião forte, né? Bom, seu famoso bigode foi inspirado no do artista espanhol Diego Velázquez, do qual Dalí era admirador, tá? Então, olha só, ele fez esse bigode imitando o bigode de um espanhol, de um artista espanhol que ele gostava bastante. Bem, certa vez, durante uma exposição em Londres, Salvador Dalí, ele surgiu trajando roupas de mergulho. Olha só, por quê? Porque ele precisava chocar e confundir as pessoas, tá? Então, observe que Salvador Dalí,
Ele era um homem bem à frente, né, do seu tempo, né? Ele tinha umas ideias diferentes, né, dos outros artistas. E Salvador Dalí, ele faleceu em janeiro de 1989, aos 84 anos, tá? Então, ele faleceu quando ele tinha 84 anos. Agora nós vamos falar um pouquinho de duas obras, duas telas que ele pintou. Vamos lá? Olha só. Essa tela se chama o que? A persistência da memória, que vocês têm no livro, tá? Do livro de artes, tá? De vocês, tá? Segundo o próprio autor, a tela ela foi concebida, né? Ela foi criada em um momento de indisposição. Ele estava indisposto. Quando, ao recusar um passeio com a esposa, o artista fica em sua casa pintando. Então, ele recusou o convite da esposa para passear e preferiu ficar em casa, e lá pintando surgiu essa tela, tá? Então, ele declarou ainda que teve como inspiração a imagem de queijos derretidos que havia comido poucas horas antes. Então, olha o que inspirou o Dalí a fazer essa tela. Então, vamos observar essa tela. Olha só os relógios, né? Olha, observe que os relógios é como se eles estivessem derretendo, tá? Olha só. Então, os relógios derretidos, né? Ou os relógios escorridos de Dalí se tornaram uma marca do pintor. E não à toa, pois de fato esses elementos aqui, eles causaram impacto, tá? No público. Então, quando o público viu esses relógios escorridos derretendo, então o público ficou, né, assim, deu um impacto no público, tá? Devido ao seu caráter intrigante. Então, eles ficavam pensando, o que quer dizer esses relógios derretidos, né? Então, o público ficou, assim, intrigado com tudo isso, né? Então, o artista, ele buscou com essa imagem, né, materializar a noção de que o tempo passa sem que possamos controlar, escorrendo como queijos derretidos. Olha a explicação para esses relógios derretidos. Aqui vocês podem observar nesta outra imagem, né, que também tem um relógio em cima derretido, né, derretendo. Essa figura aqui, ela impressiona, né? A figura impressiona, né? Olha só aqui, ó. Então, qual é a explicação? A figura aqui, ela impressionava as pessoas na época, né? Que aparece no centro da tela, né? É uma espécie como se fosse um rosto, vocês observaram? Como se fosse um rosto disforme, né? Um rosto sem forma, tá? E esse elemento é interpretado como uma representação do próprio artista, tá? Que traz um relógio mole apoiado sobre ele. Então, podemos notar nesse rosto, se vocês observarem bastante, nós podemos observar nesse rosto prostrado enormes cílios, sobrancelhas, tá? E um nariz. Abaixo do nariz, vemos um elemento que pode ser o quê? Uma língua, tá? Que pode ser uma língua, tá? E nessa tela, o que a gente pode observar também aqui, ó. Aqui nós temos, ó, relógios, um relógio com insetos, tá? Aqui o artista sugere o quê? Que o tempo é devorado pelas formigas. Olha que obra, né? Que obra impressionante essa, né, do Salvador Dalí, né? Então, agora vamos falar agora um pouquinho dessa outra obra dele, chamada O Sono. Bom, essa obra chamada O Sono, né, podemos observar como se fosse uma cabeça, ó, uma cabeça, e essa cabeça é uma cabeça que mole, uma cabeça mole, né? De grandes proporções, tá? E sem corpo,
né? Observe que essa cabeça não tem corpo e ela dorme o quê? Amparada por muletas, ó. As muletas segurando a cabeça, tá? Então é interessante notar como o artista trata o assunto sobre o sono, né? Trata do assunto sobre o sono, né? Esse aspecto da vida era demasiado importante para os surrealistas que viam nesse momento, né, no sono, né, uma oportunidade de desligamento com o real e uma conexão com o mundo inconsciente. Então, essa hora do sono, né, era muito importante para os artistas surrealistas. Então, o Salvador Dalí, ele quis tratar muito sobre esse assunto, sobre o sono, tá? E os artistas surrealistas, eles tratavam muito isso, né? O inconsciente, o que está lá na cabeça das pessoas. Eles tentavam reproduzir isso nas suas obras, tá? Então, vocês gostaram de conhecer um pouquinho da vida do Salvador Dalí? Desse homem aqui, ó. Esse artista, né, que ficou muito famoso com as suas obras. Aqui no livro de vocês só tem essas duas, mas vocês podem encontrar outras obras do Salvador Dalí, tá bom? E no livro de vocês, tá? Na página 29, vocês vão encontrar mais informações sobre ele. Olha só. Você já reparou que o tempo dos sonhos é diferente do tempo do relógio? Podemos sonhar com longas aventuras em poucos minutos de sono. De um instante para o outro, o sono nos leva do presente ao passado, de um lugar real a outro imaginário, da memória à invenção. De repente, uma pessoa vira outra e a história muda completamente. Aí fala aqui sobre o Salvador Dalí, sobre a vida dele, né? Que ele não... Ele fala que ele nasceu na Espanha, ele criou pinturas oníricas, né? Ou seja, inspiradas em modos de funcionamento dos sonhos. O estilo de arte criado por esse artista chama surrealismo. Surreal é aquilo que não pertence ao real, por ser estranho e absurdo, como um sonho, né? Como eu falei para vocês, né? Inspire-se nas obras de Salvador Dalí e em seus próprios sonhos para criar na página seguinte um desenho ou uma colagem misturando elementos familiares de uma maneira bem estranha, surreal. Então, vocês vão tentar criar uma tela também assim, ó, surreal, né? Uma coisa que não é real, né? Que só pode existir mesmo nos sonhos. Então, vocês vão criar aqui, ó, nessa página aqui do livro de vocês, tá bom? Na página 30, vocês vão fazer este desenho, tentar criar essa tela surreal, ok? E não esqueçam de mandar para a tia a imagem, tá? Da tela de vocês, tá bom? Vou ficar aguardando, hein? Ó, beijos, até a próxima. E bom fim de semana.